Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao programa Tendência na InfoMoney TV. Eu sou o Bo Williams, analista da Clear Corretora. A gente está aqui nas segundas, terças, quartas e quintas, procurando ações em forte movimento para cima ou para baixo. A gente gosta de achá-los no gráfico diário, né, para o base swing trade. E quando não tem isso, tentar achar alguma coisa no 15 minutos, 60 minutos. Mas eu estou achando que está difícil, em qualquer tempo gráfico, de 15 minutos até semanal, que o mercado está em consolidação. A gente falou sobre isso na quinta-feira, que provavelmente a gente tem um teste da Ibovespa dos máximos no gráfico de 60 minutos, com a possibilidade de lançar uma onda 3 para baixo depois. Então vamos ver as telas primeiro. Market breadth, a gente vai ver aqui no gráfico de 15 minutos quantos papéis deram sinais de compra ou venda. Algumas saíram da venda. Basicamente o mesmo número de compras e vendas aqui, em grande maioria em condição técnica neutra. Então 15 minutos, vamos dizer, está neutro aqui. No gráfico de 60 minutos também tem um pouquinho mais venda do que compra, mas a grande maioria neutro. Então, levemente vendido. Gráfico diário, quase nada na venda, tem muita compra e tem muito também neutro. Então, nós vamos falar que o gráfico diário está comprado. E o gráfico semanal, alguns papéis entraram na venda aqui essa semana, mas olha, a grande maioria ainda fortemente para cima. Então, semanal comprado, diário comprado, 60 minutos levemente vendido e o 15 minutos neutro. Não é uma condição técnica muito interessante no curto prazo para a gente. A gente gosta de ver direção, movimento e força em vários fractais. E eles estão bem barulhentos hoje, né? Então, vamos lá aqui. Ibovespa, então, primeiro gráfico mensal, não mudou muita coisa. Está tentando romper o topo histórico aqui. Acima de linhas verdes, santo acima da banda, esse é um gráfico de compra. E mesmo se o preço voltar um pouco ainda, continua um gráfico de compra. O gráfico semanal, estamos com todas as condições técnicas ainda de compra. As mínimas 17,34 virado para cima. Tem duas linhas verdes, super suporte aqui no 62,500, super suporte, santo acima da banda, e a banda continua expandindo, quer dizer que está acelerando a força. Então, isso também sugere que esse não é um topo de reversão, é um topo de continuação. Quer dizer, mesmo se andar de lado ou cair um pouco, eventualmente o gráfico sugere que nós vamos romper esse topo aqui. No gráfico diário, estamos agora ainda em condições técnicas de compra, porém, eu tenho falado no início, né, quando a gente voltou em janeiro, que eu não gosto quando a gente tem um novo topo que é feito como se fosse engolfo, né? O santo abaixo da banda, a banda virada para baixo e de repente o preço sobe e faz novo topo. Isso para mim pode ser uma onda terminal. Em onda terminal, então, faz muitas vezes 3 movimentos na contratendência e depois volta a retomada da tendência de alta. Então, o gráfico diário aqui tem essas questões meio complicadas no início desse movimento. Você pode perceber aqui quando a gente tem um movimento que vai longe, que não tem por que preocupar, a gente normalmente não inicia esse movimento com santo tão abaixo da banda. Então, esse tipo de movimento é um movimento que não dá para confiar muito. É a onda terminal. Então, chegamos no topo, lá perto de 70 mil, e começamos a fazer pullback. A gente percebe pela primeira vez resistência 17 aqui. A última vez que a gente viu resistência 17 foi aqui. E o mercado entrou em uma onda 3 para baixo no gráfico diário. Então a gente poderia pensar também a possibilidade de a mesma coisa acontecer
resistência 17, tem o alvo suporte 72. Primeiro alvo, então, é aqui, 65 mil. E depois linha verde aqui, nos 62.500. Vamos ver se a gente consegue achar maiores detalhes no gráfico de 90 e de 60 minutos. Primeiro eu vou no 90 minutos. Ele representa melhor o fractal menor do que o gráfico diário. Então, a gente tem indicações aqui de dificuldade em voltar a subir. E não é muito difícil identificar isso no gráfico. A gente normalmente procura maior resistência ou maior suporte. Nesse caso, nós temos maior resistência aqui, resistência 72, é maior do que anteriormente, 34. Isso quer dizer que se o preço repicar aqui, ele vai enfrentar maior resistência, vai ser mais difícil do que anteriormente. Isso é uma evidência de onda 3 para baixo ou o início, né, de uma nova tendência de baixa. Então, considerando o gráfico de 90 minutos, eu acho que nós não deveríamos imaginar que o preço vai superar 68 mil pontos sem ter uma briga, uma bela briga, e que poderia depois entrar em onda 3 para baixo. E como a gente tem uma linha vermelha aqui também, podemos até começar a cair já aqui. Okay? Primeiro, linha verde aqui no gráfico de 90 minutos. E aqui, 65 mil. E se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, nós vamos ver outros alvos também aqui. Na casa de 64, 63. Então, olhando nos 60 minutos rapidinho, a gente tem evidência de maior resistência entrando na posição aqui, tá vendo? 144. 144 na resistência, tem o alvo 610 e aqui embaixo 64 mil. E você percebe aqui a progressão de maior resistência, aqui resistência 17, aqui resistência 34. Opa, não sei o que aconteceu ali. Vou fazer de novo. Resistência 17, resistência 34, resistência 72, e agora resistência 144. Mesmo se o preço repicar, ele vai enfrentar muito mais resistência do que anteriormente. E isso é tipicamente onde o preço decide de fazer uma onda 3 para baixo e matar a tendência de alta anterior, ou ainda subir sem força e quem sabe fazer um novo topo, mesmo sem força. Talvez um topo duplo. Não está bonito, não está bonito. A única coisa que nós temos em nosso favor é o seguinte: não pode subestimar essas linhas verdes aqui. Então é o seguinte, acima de 66 mil, a ideia é chegar nos 68 mil e toma uma decisão. Acima de 66. Abaixo de 66 é já cair para 64. Então, um ponto mais importante, a gente já viu faz tempo, né? Essas linhas verdes aqui. 66 chegou, reagiu, subiu, falhou, ganhou uma linha vermelha até. Então, a gente tem um pepino, porque a linha vermelha é proibido comprar, linha verde, proibido vender. A gente está numa situação onde não dá para fazer nada. E aí, o preço vai ter que tomar uma decisão amanhã, ou dia seguinte, etc. De qualquer maneira, 68 mil para 64 mil, eu acho que é travado. Eu expliquei isso na quinta-feira também. Dá para dar uma olhada na quinta-feira passada. Que essa linha aqui, 305, não pode subir aqui e não pode cair aqui. Isso significa uma consolidação teimosa entre aqui. Aliás, ele já está aqui, né? 305. E aqui. 64 para 68. E aí, podemos ter operações interessantes no day trade. Mas no swing trade, com 60 minutos consolidado dessa maneira, ele sugere uma variação
sim, lateralização no gráfico diário, muito teimoso. Quando a gente chega perto de 64, vamos procurar evidências para comprar. E quando chega em 68, vamos procurar evidências para vender. Então, aqui, 64 a 62.500. Ok? Mini índice. Mini índice no gráfico de 15 minutos, procurando os níveis importantes de day trade para a nossa sessão amanhã. Então, olha só. Está segurando muito bem no suporte 144. Suporte 144 tem o alvo resistência 610. Essa resistência 610 está exatamente onde o gráfico de 60 minutos sugere resistência forte, 68.000. Nós não temos muito força nem direção, só pode operar pelo risco. E quando você tem uma consolidação larga, 144.610, e o preço dá esse subidinho aqui, ele está dando um stop aqui, com risco desse tamanho e um alvo desse tamanho. E se você duplicar e imaginar mais ou menos quantas vezes o risco cabe dentro do verde aqui, é mais do que 3 vezes, 3 vezes e meio, 3 vezes. Então a gente tem relação risco-retorno aqui para operar na compra acima desse fundo aqui, que é 66.800, mini índice, tá? Não Ibovespa, mini índice, e com alvo aqui de 68.000 pontos. Infelizmente, quando chegar lá, também tem toda a evidência, não sei se é infelizmente, né? Porque a gente tem uma consolidação larga, onde dá para operar pelo risco, porque o alvo é distante. Então a gente pode fazer a mesma coisa depois. Chegou no 68.000, pode vender para voltar para cá, no 66.800. Que são 1.200 pontos, não é muita coisa, né? Esse é um gráfico de 4 minutos aqui, queria 15. Queria 15 minutos. Deixa eu só colocar 15 minutos aqui rapidinho para ver. Ele faz sentido também. 34, 144. Aí, 305, 72. Dificilmente nós vamos conseguir passar 68.500. Mas uma coisa interessante que a gente tem aqui, que podemos também medir. Seguinte. O alvo da onda 3 é proporcional à cor da mima que está dando suporte aqui. Podemos imaginar onda 1, onda 2, onda 3. Não é um trade muito interessante, porque onda 3 é proporcional a onda 1. E esse onda 1 é pequeno, realmente bastante pequeno. Mas, como é leque azul, alvo azul, vamos projetar o alvo. Aqui é onda 1, aqui é onda 2. Leque azul, alvo azul, 68.400. 68.400. Aqui. Também 69. Ok? Isso é um gráfico de 15 minutos. Agora, vamos nos 60 minutos para ver a geometria aqui. Você vai ver que isso é interessante. Por que é interessante? Várias regras FICUB. Primeiro, cada novo topo merece um teste. Aqui é um novo topo. Aqui é um novo topo. E normalmente a gente procura 3 movimentos na contratendência. 1, 2, 3. A gente procura também 60, 50, 80% de retração desse movimento anterior. Então, só no óleo nu, 60% é aqui. 69.000. Finalmente, o que o Góes gosta mais, no início da onda 3, podemos imaginar ombro, cabeça, ombro. Então, há possibilidade de lançar esse onda 3 para cima ali. É que eu imagino.
Só que tem um porém, não dá para comprar abaixo dessa linha vermelha aqui. E se o preço não conseguir fazer assim, vai fazer assim. Tá? Vai fazer assim. Então é muito importante esse nível de 67.200. Muito, muito importante. Voltando para mim, Lucão, você está vendo que, assim, pela essa demonstração, que eu estou desenhando várias possibilidades. E isso é um gráfico feio. Isso quer dizer que tem muita ambiguidade no gráfico. Quando eu não consigo te dizer, aqui é compra, aqui é venda, aí eu começo a falar, pode ser compra, pode ser venda, depende de qual nível, se chegar aqui faz tal, vamos pensar na compra, se não, vamos pensar na venda, você já sabe. Quando as minhas análises são complicadas é porque o gráfico está perigoso. Então, nós vamos ter que esperar. E isso vai dar oportunidade para a gente no day trade, mas para o swing trade, na verdade, a gente não pode ficar muito animado em qualquer coisa ali. Né? Aliás, vamos dar uma olhada no nosso planilha. Aqui, como é que tá? Eu fiz assim pelo fechamento de sexta-feira, não fiz pelo fechamento de hoje ainda. A gente está basicamente zerado, né? Estamos comprados em 7 papéis, não temos nenhuma venda. Por enquanto, nosso campeão é a Fleury, né? Fleury que está dando a grande maioria de lucro nesses 7 papéis que estão comprados. Várias que estão com pequenas perdas, outras com pequenos ganhos. E mesmo com o mercado caindo um pouquinho aqui, a nossa carteira não está sofrendo proporcionalmente, porque estamos procurando papéis em forte tendência. Fiz alguns ajustes aqui nos stops, etc. E vamos ficar ainda com paciência, esperando as melhores entradas e sinais nos blue chips e Bovespa, como Bradesco, Itubi, Petrobras talvez não. Vale também precisa um pouquinho de realização. Então, a gente está basicamente neutro aqui. Voltando para os gráficos. Vamos fazer o dólar. WDOFUT. Tá vendo o nosso desenho aqui? Olha que coisa bonita. Né? Olha o desenho do dólar aqui. 2 semanas atrás. Onda 1, onda 2. Leque, laranja, alvo, laranja. Na mosca, 3184. Cada novo topo merece um teste. Então o preço voltou em 5 movimentos e agora pode voltar para cá. E se começar a cair, a gente pode pensar em onda 3 para baixo. Ombro, cabeça, ombro. O alvo seria por aqui, os 3, 1, 0, 0. Tudo é possível aqui, porque o santo está dentro da banda. Isso quer dizer sem direção, sem força. Mas o que está mandando maior em termos de fractais aqui é essa aqui. Suporte 144, resistência 610. Então, vamos acreditar em 3.200 a 3.100. Isso é basicamente o mesmo estilo de gráfico que Ibovespa, que tudo sugere aqui, quando o preço chega lá nos 3.200, pelo risco vai dar venda. E quando chega nos 3.100, pelo risco vai dar compra. E vai começar a andar de lado entre essas duas linhas ali. Ok? Blue chips. YouTube 4, gráfico diário. Interessante que a gente tem os gráficos da semana passada aqui, o Ficube guarda nossos desenhos. Eu desenhei o pullback para 38 e depois para subir para 41. Né? Vamos ver nos 60 minutos se isso faz sentido.
Está fazendo sentido. Vamos interpretar o que eu falei semana passada em relação disso. Quando eu fiz esse desenho, a gente estava aqui. Eu fiz um repique aqui, mas eu também fiz uma linha assim, roxo não, laranja aqui, dizendo que essa linha aqui vai aparecer. Quando aparece, ele manda o preço cair para 305. E que 144 também pode aparecer mais para frente, que manda voltar para 610. Então, é o mesma lógica, mesmo desenho, tá? Por enquanto, nós estamos entre uma consolidação, 72 aqui, 305 aqui. Quando o preço volta para cá, ele pode subir, ou se ele subir para cá, ele pode cair. Mais um desenho difícil, mais um desenho sem força, sem direção, dentro da consolidação. Santo dentro da banda, muito ruim. E vamos imaginar, então, que vai ser difícil passar esse nível aqui. Esse nível está em 40 e 80. E vai ser difícil passar esse nível aqui, que está em 38, 38. Então, vocês que gostam de vender volatilidade nas opções, etc., nós não temos tendência aqui. Você pode fazer alguma coisa em relação disso, né? Vender volatilidade. Porque direcional não temos aqui. Bradesco. O desenho de Bradesco. Basicamente é a mesma coisa. Né? Basicamente é a mesma coisa. Então, vamos dizer que aqui, difícil passar. Aqui, difícil passar. Não tem direção, não tem força, não tem tendência. Então está consolidado. Aqui no meio do caminho não dá para fazer nada. Chega nos 34 dá para vender. Chegando aqui nos 32,5 dá para comprar. Gráfico de 60 minutos, Bradesco. Petrobras. Gráfico diário. Desenho é voltar para 144 aqui, uns R$13. E por quê? Porque a resistência está nos 34, que tem um suporte 144. Aqui, 34 segurou várias vezes. E a separação φ ao cubo, né, limite da estabilidade, sugere voltar basicamente o mesmo tamanho aqui. Para cá. Pelo menos uns R$13. Depois a gente observa para ver se consegue chegar nos 11. Vale 5. Engraçado ver os desenhos anteriores. Você sabe o que significa esse desenho aqui? Talvez seja melhor no gráfico de 60 minutos. Né? Que a linha verde segurou, que repicou para a maior resistência, que a resistência 144 tem o alvo 610, que o 610 está aqui embaixo. Então, é mesma lógica, mesma coisa, o vale continua caindo. E vocês muitas vezes perguntam para mim, dá para comprar aqui? Ele caiu suficientemente para comprar? E a resposta é não. E mesmo se ele repicar, você sabe que ele vai ter dificuldade aqui, porque aqui o rio começou a cair, né, andar na direção sul. E aí eles colocaram mais pedras para impedir que o rio volte para subir no sentido norte. Cada vez mais pedras, mais resistência. O fluxo do rio é muito mais fácil para baixo do que para cima. E mesmo se ele fizer um repique aqui, aí uma retomada da tendência de baixa depois. Então pensa, gente, em relação disso. Voltando para terminar o programa de hoje. O mercado é vivo. Ele é feito de todas as expectativas de todos os players, né? Todos os participantes do mercado têm expectativa. Eu quero comprar aqui, eu quero vender ali. Mas quando você junta todo mundo junto, tem uma estrutura baseada no fractal 5.3 e tem lógica baseado também em φ, a média áurea, o número mágico do universo. Mas uma coisa que o φ faz
ele dá para a gente um crescimento aditivo de uma maneira mais eficiente, utilizando os recursos para mostrar algo vivo. O mercado é algo vivo, ele é estável também, ele não né, apagar o mercado de um dia para outro. Ele tem que ser eficiente, ele tem que ser estável, ele tem que ser vivo. Então, todos esses conceitos governados pelo FI, a média áurea. E quando a gente percebe que tem cada vez mais resistência, a gente entende que o caminho de menos resistência, menor resistência, é para baixo. Então a gente procura a venda, porque é muito mais difícil subir. Aí subiu, caiu bastante. Quero comprar? Não quero comprar, porque eu vejo lá em cima, voltando rapidinho aqui o Lucão, eu vejo lá em cima que está uma tempestade começando a formar no horizonte aqui, lá nos 33. Então, imagina que você é um piloto de avião e você tá querendo... bom, nesse caso você está no sentido sul. E aí a torre fala, não, agora você tem que ir lá para o sentido norte. Você olha lá e fala, cara, vai ser difícil. Torre, não posso continuar no sentido sul depois. E assim que, na verdade, os profissionais, os traders profissionais e os profissionais responsáveis para grandes fundos que entendem e utilizam análise técnica, pensam em relação do mercado. Voltando o Lucão para a gente terminar. Eu não preciso saber por quê. Não tem como medir por que cada participante do mercado está pensando em comprar ou vender e quanto dinheiro tem, né? Qual é o motivo dele entrar ou sair da posição, e qual sentido, e quanto dinheiro ele tem, quanto capital. Não tem como colocar todas essas variáveis em um modelo e fazer qualquer coisa que não seja caos. Mas o próprio caos tem estrutura. Caos, a definição de caos são eventos individuais que parecem randômicos, mas quando você junta todos no fim do dia, você tem uma estrutura. Isso é o mercado financeiro. E também é governado pelo FI. Então, nesse caso, mesmo se repicar, acho que nós vamos bater a cabeça e voltar a cair. Por isso eu acho que nos próximos dias podemos ter um repique, e esse repique, enfrentando nos 68 mil pontos da Ibovespa, enfrentando maior resistência lá, é capaz de eu dar uma olhada na nossa carteira e zerar tudo e esperar uma onda 3 para baixo para entrar de novo. Mas dessa vez eu não quero perder. Eu estava de férias em dezembro, quando dei compras pequenas em YouTube, Bradesco, etc., para subir e testar os topos, e eu não imaginava romper os topos da forma que fez e continuar subindo. Então, acho que é um mercado muito bonito para comprar, mas ele poderia dar preços mais baixos para a gente e relações risco-retorno melhor, lá nos 64.000, 62.500, tá? Então, é isso que eu estou esperando. E vamos ver, vamos acompanhando todos os dias aqui no programa Tendências. Eu agradeço a sua participação, quero convidar todo mundo para conhecer a Clear Corretora. Vai na nossa página clear.com.br, temos todos os produtos e analistas e suporte, o apoio para te atender. Grande abraço para todos, amanhã às 9 horas na minha sala. O resultado de hoje, né? O resultado de hoje foi negativo. Dólar, no início do dia, eu não fiz nenhuma operação no dólar, porque ele estava bem bagunçado. A parte da tarde eu estava em reunião e perdi esse movimento aqui. Cancel. Então no dólar e também no índice, eu tinha uma leve perda hoje de R$46. Ele foi bastante consolidado no gráfico de 4 minutos aqui. Então a gente estava positivo, várias vezes eu estava com 200 positivo e várias vezes eu devolvi esse 200 positivo por causa da consolidação. Então terminamos o dia com
menos R$46, dia negativo de hoje. Ok? Voltando, muito obrigado, grande abraço e a gente se fala amanhã. Até mais.